Muito bem, meus amigos, vamos iniciando aqui mais uma live. Vamos seguindo aqui com o nosso exercício. Espero que vocês todos estejam bem. Estão me ouvindo? Quem pode me dar um auxílio aí com o áudio, por favor? Como é que estamos? Estão me ouvindo bem? Hoje começamos o estudo no catecismo. E em especial, tomei uma decisão aqui meio polêmica sobre o catecismo. Nós vamos trabalhar o catecismo de São Pio X. O catecismo maior de São Pio X. Tá bem? Ô Andressa, tudo bem, querida? Maravilha. Estão me ouvindo? Maravilha. Você pode pensar assim, mas por que o catecismo de São Pio X? Eu sei que tem um grupo de pessoas fazendo mais mal do que bem com esse livro, mas eu acho que ele tem uma clareza impressionante. Catecismo de São Pio X, esse aqui foi editado pela editora Permanência. Se você colocar no Google, você encontra facilmente o texto inteiro. E tem outras versões, tá? Tem para Kindle, né? Para quem não quer investir, né? Investir em papel, também é um texto interessante. Por que você escolheu esse e não o oficial da igreja? O amarelinho, né? Eu acho que o amarelinho é muito bom. Também é o catecismo atual. É o que está vigendo, efetivamente. Mas nós vamos trabalhar esse daqui, porque esse daqui ele é muito claro. Né? A linguagem do catecismo atual, perto desse aqui, é muito empolada, na minha opinião. Tá? É possível entender, mas quando você tem clareza do que é a doutrina católica, fica mais fácil quando você lê esse texto aqui. Certo? Então, a minha ideia é ler um capítulo por dia, tá? Então, como eu falei para vocês, de segunda a quarta-feira. Essa semana eu não consegui fazer assim, mas eu tive 2 dias fora. De segunda a quarta-feira, Evangelhos, a jornada bíblica. De quinta a sábado, Catecismo, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito aqueles que precisam entender como funciona a nossa religião. Então, a estrutura do catecismo é de perguntas e respostas, tá? Então, fica mais fácil da gente entender. Começa assim, lição preliminar da doutrina cristã e suas partes principais. Número 1. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. 2. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Importante que se comece por isso. O ser humano é alguém, segundo o Catecismo de São Pio X, que foi atingido pela graça de Deus. Não é possível você se salvar pela força do braço. Às vezes, tem gente que acha que consegue se salvar fazendo uma meia dúzia de obras. E não funciona assim. Essa é uma visão errada da fé. Vamos lá. E quem é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece os legítimos pastores da igreja. Que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação.
Então, importante aqui, ó. Há uma definição de quem é realmente cristão. Isso aqui são pontos bem importantes para entender a fé. Ele é batizado, ele acredita, ele dá fé, ele professa e ele obedece aos legítimos pastores. Então ele é uma pessoa que ele age, porque ele foi batizado, ele crê, ele dá fé à doutrina, ele professa essa doutrina, ele diz, olha, eu acredito nisto. E ele obedece aos seus legítimos pastores, padres, bispos, etc. Que é a doutrina cristã? É a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Isto quer dizer que esta doutrina ela foi ensinada num tempo, numa hora. Ou seja, não é possível alterar isso. Quinto, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Sexto, os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos e dependentes? Os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã. E são culpados diante de Deus se desprezarem esta obrigação. Sétimo, de quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Você não vai aprender doutrina cristã plena fora da igreja. Importante que você saiba disso. Oitavo, como é que temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Em tempos confusos, essa resposta é importante. Escute só. Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Ou seja, há uma profunda ação do Espírito Santo na manutenção desta igreja. Se a gente for rezar o credo apostólico, a gente vai lembrar o seguinte, exatamente assim, creio no Espírito Santo e depois creio na Igreja Católica. Como o nosso credo ele é trinitário, tudo que vem depois de crer no Espírito Santo é obra do Espírito Santo. Ou seja, para que a Igreja Católica esteja em pé até hoje, é porque há uma ação do Espírito Santo. Tá? Vamos lá. 9. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua conservação através de tantos séculos e de muitas e contínuas lutas. Vou repetir. Ó, provas da verdade da doutrina cristã. Tá? Primeiro, a santidade eminente de tantos que a professaram e professam. Ou seja, vidas santas são prova da verdade da doutrina cristã. Segundo, a heróica fortaleza dos mártires, prova da doutrina cristã, pela rápida e admirável propagação no mundo. E por fim, pela plena conservação
através de tantos séculos. 10º, quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? Não é toda a doutrina, mas são as partes principais e mais necessárias. As partes mais necessárias da doutrina cristã são 4. Credo. Vamos lá. Credo, Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Tá? Agora as próximas 4 perguntas, elas abrem o resumo do que são cada item desse. O que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. 12. O que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que lhe devemos pedir. 13. Que nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. 14. O que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os pecados, comunicarmos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Essa lição preliminar, ela é importante para que você entenda o seguinte: não existe catecismo, este não é o único que existe. Existe o catecismo romano, existe o catecismo atual, né? Existe algumas exposições catequéticas. Mas o que é importante é o seguinte: a estrutura do catecismo sempre será aquilo que é essencial e necessário para a fé. A gente não pode pretender que um catecismo esgote a fé, mas que ele seja um compêndio atualizado da religião. E as partes essenciais e necessárias é credo apostólico, Pai Nosso, mandamentos e sacramentos. Essas 4 coisas são necessárias para que você caminhe no desenvolvimento da sua vida cristã, da sua fé. E se você não dominá-las, você não vai conseguir. Sabe? Você vai viver uma vida espiritual débil. Né? E, infelizmente, muitos católicos vivem uma vida espiritual débil porque não conhecem a religião. Quantas vezes eu já vi gente, eu quero me confessar. Eu disse, muito bem. Você já fez um bom exame de consciência? Eu nem sei o que é isso. Eu disse, se você não sabe o que é isso, você não entendeu a religião. Você não sabe o que são sacramentos. Você não sabe quais são as disposições e as ferramentas necessárias para que você possa se confessar. Para você fazer uso dos sacramentos. Te falta a devida educação na fé. A devida catequese. Isso é muito comum, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas acham que basta ir à missa. E não basta. Porque se você não for transformado previamente pela pregação do Evangelho, pela leitura da Escritura, pela compreensão de quem é Jesus, você não conseguirá reconhecê-lo na Eucaristia. Foi isso que aconteceu lá no caminho de Emaús. Sabe os discípulos que estavam voltando da Páscoa em Jerusalém? Os discípulos de Jesus que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús e encontram com Jesus no caminho e o que Jesus vem explicando para eles. Quem ele era através
da lei e dos profetas. E aquela palavra movia, aquecia o coração dos discípulos. E no momento em que Jesus parte o pão para eles, eles reconhecem Jesus. Porque antes tinham ouvido quem ele era. Então, meus amigos, este primeiro capítulo, essas lições preliminares, servem para nos dizer exatamente o objetivo primário da questão. Existem coisas que nós precisamos saber de pronto. Quem é um verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão não é alguém que simplesmente uma vez vira para o IBGE e diz, não, eu sou católico. Não é católico. Não é. No Brasil, outro dia saiu uma notícia, né, no Anuário Pontifício do Vaticano, dizendo, não, o Brasil tem 180 milhões de católicos. E aí a gente começa a rir de uma coisa dessas, porque a gente sabe que isso não é uma conversa fiada. Como assim 180 milhões de católicos no Brasil? Tu pode ter gente que foi batizada. Tu pode ter pessoas que receberam o sacramento do batismo. Mas católico, de fato, é aquele que é batizado, crê, professa a doutrina e obedece às autoridades da igreja. Quantos que vocês conhecem que fazem isso? Hein? Eu conheço poucos. Conheço muita gente que finge, se autodiz católico, mas de católico não tem nada. Não sabe rezar um Pai Nosso, não sabe quais são os mandamentos. É muito triste, mas é isso. Certo? Então, esse é o nosso começo do catecismo. São as lições preliminares do catecismo. Catecismo de São Pio X. Para quem está entrando, vamos estudar este catecismo aqui nos próximos dias. Catecismo de São Pio X. Baita texto. Então, de segunda a quarta, a jornada bíblica com os evangelhos. De quinta a sábado, Catecismo de São Pio X. Certo? Vamos ver se tem alguma pergunta? Estou aqui falando. A questão dos históricos. Sempre será pecado quanto ao oitavo mandamento quando falarmos sobre outro, ainda que falarmos com caridade ou algo bom? Evidente que não. Se o oitavo mandamento diz que é para não prestar falso testemunho, você tem algum problema de lógica, né, Dona? Você está falando bem com caridade, você não está quebrando o mandamento, né? Por favor. Vamos se respeitar. Aqui, uma pessoa veio agradecer. Tá? Esses dias, apareceu uma moça aí, falando que tinha perdido, estava ansiosa, perguntando se não havia Ana Beatriz, olha só, a partir de quando começa o estudo do catecismo? Hoje, começou hoje, eu estava lendo agora há pouquinho, antes de você entrar. Tá? Começamos com as lições preliminares desse texto aqui, tá? Catecismo Maior de São Pio X. Há uns dias atrás, uma moça me escreveu perguntando se havia alguma questão espiritual, né, ela não conseguia passar no exame de motorista dela. Eu disse, olha, eu acho que não. O que pode ter acontecido é de você não ter treinado o suficiente e aí você levar a pau na prova, que é muito comum. E foi justamente isso que aconteceu. Por isso que eu aconselhei ela a fazer mais umas aulas, né? E ter paciência. Andressa, você recomenda esse catecismo para quem quer estudar a fé? Tenho o catecismo de capa amarela em casa. Recomendo os dois, irmã. Os dois. Tá? Mas eu aqui vou começar por esse daqui. Tá? Já comecei hoje,
Catecismo de São Pio X. Recomendo. Tem disponível na internet, é só procurar. Põe aí Catecismo de São Pio X, PDF, que logo você encontra. Professor, quem seriam os pastores ilegítimos? Depende, de onde é que você tirou essa expressão? Do que você quer dizer? Qual é a origem do teu questionamento? Me dá mais um contexto aí, senão vai ficar difícil. Isabel Bragato. Oh, meu Deus. Isabel, quem é você? Tá? Esse sobrenome aí não me é estranho, por isso que eu estou te perguntando. Bem-vindo, Klaus. Obrigado aí, Pedro. Sejam bem-vindos todos. Então, hoje a gente começa o estudo, finalmente começamos o estudo do Catecismo de São Pio X. Tá? Quem está entrando agora, depois, quando terminar a live, retorna. Os primeiros 10, 15 minutos foram fazendo a leitura deste livrinho aqui, ó. Catecismo Maior de São Pio X. E vejam como é importante um livrinho antigo desses, com tanta verdade, né? Anne, só quero agradecer pelos cursos que vocês fizeram. Ter me dado uma luz para a vida. Que isso, irmão. Eu agradeço aí. E pela audiência, por participar. Conte com as minhas orações. Estamos juntos. Viu? Não esqueci do André. Já comecei a rezar por ele. Pela conversão dele. Viu? Estamos juntos. Graças a Deus por tudo. Importante é a gente não esmorecer. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, que pergunta é essa? A pessoa fez uma pergunta aqui que eu não consegui entender. Essa sua pergunta você vai ter que fazer de novo, viu, Fernanda? Vamos lá. Eu não consegui entender mesmo. Ai, vamos ver aqui. Muito bem. Vamos lá, Edu. A pergunta que o Edu fez aqui é interessante. O senhor leu que o verdadeiro cristão obedece aos legítimos pastores. Os legítimos pastores são aqueles que são ordenados legitimamente, reconhecidamente para servir ao povo de Deus. E mais, não são só aqueles que são ordenados para isso, mas são aqueles que se mantêm fiéis à sua ordenação. Porque muitas vezes a gente pode até conhecer um padre, um bispo que foi legitimamente ordenado, mas ele quebra os seus votos com frequência, a ponto de se tornar irrepreensível e de se desabilitar para ser pastor do rebanho. Tá? Então a gente não basta receber a ordenação de um bispo. Tem que se manter fiel à doutrina que ele jurou obedecer e ao bispo. E este é o problema. Muitas vezes o que nós vemos é gente sendo fiel a outras doutrinas, a outras pessoas e não aquilo que foi ensinado durante 2000 anos na igreja, não ao magistério ordinário e extraordinário da igreja. Esse é um problema. Então, assim, os pastores ilegítimos são aqueles que não guardaram a sua condição, que não guardam os seus votos de ordenação. Vejam, meu povo, aquilo que o padre promete diante do bispo não é poesia. Tá? Quando o cidadão está para ser ordenado, qualquer dia vocês vão numa missa de ordenação, tá? São que nem os votos, os padres fazem votos diante do bispo da mesma forma que o casal faz votos um para o outro. Então os votos matrimoniais, eles são verdadeiros, eles não são poesia da missa. Só liturgia, não. E diante do bispo, o padre diz, olha, eu prometo defender a doutrina cristã que foi revelada nas Escrituras,
que foi revelada pelo magistério da igreja. Eu prometo obedecer o pontífice romano, o bispo local. Só que qual é a grande questão? A grande questão é que quando é que ele deixa de ser um pastor legítimo? Quando ele não obedece mais os seus votos. Quando ele começa a ensinar outras coisas. Heresia. Quando ele começa a ensinar conto da carochinha. E não a doutrina católica. Simples assim. Regina. Vi falar de terço protestante. Um jovem falando sobre isso. Sabe? Não sei. Anne, Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a todos. Anne, de novo. Gustavo, eu vi a Camila falar de uma oração que vocês fazem todas as manhãs com as crianças. O senhor poderia dividir ela conosco? Eu não sei de qual oração você está falando, irmã. Geralmente as orações que a gente faz são as orações normais de quando a gente faz alguma alimentação. E no cair da tarde a gente faz sim, a gente se reúne, faz algumas orações e meditações do Evangelho. E depois a gente faz, antes de dormir, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, uma oração chamada Augusta Rainha do Céu. Se você botar na internet você encontra. E um Glória ao Pai. Essas são as nossas orações. Tá? Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. O que mais? Tais. Meus filhos sofrem porque os primos são criados alheios à fé. E por isso não alcançarão o céu. Como posso acalmar os seus corações? Querida, é assim. Se você ensina que todos vão para o céu, o que você está ensinando é errado. O que você tem que ensinar aos seus filhos é que eles precisam aprender a rezar pelos primos, para que os primos encontrem a salvação. Simples assim. Não dá para você partilhar a fé e querer tirar do coração a aflição de crianças pelos seus entes queridos quando descobrem que esses entes vão para o inferno. Então, assim, o que dá para fazer é rezar, não é aliviar o coração. Querem acalmar o coração? Rezem incessantemente, diariamente, para que os primos sejam salvos. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O senhor vê algum leigo levar ofertório na missa tridentina? Nem leitor, nem... Querida, é assim, ó. Vou deixar uma coisa muito clara para você, tá? Não existe missa tridentina. Esta linguagem é uma linguagem utilizada por grupos tradicionalistas dentro e fora da igreja que querem contrapor a missa que foi feita por Pio V com a missa que foi feita por Paulo VI. Então, a linguagem correta é Vetus Ordo, missa antiga e a missa nova. Né? O Novus Ordo, em latim. Então, assim, eu não participo da missa antiga. Não há aqui na minha região. E eu vou te ser muito franco. Eu estive por 3 vezes na missa antiga e eu achei mal rezadas, mecânicas, e tudo o que eu aprecio a missa antiga, mas assim, a mim me importa obedecer à igreja e batalhar para que a missa nova seja bem rezada. Simples assim, tá? A missa não pode ser um cavalo de batalha, tá? Ela tem que ser, ela é algo importante, é algo pelo qual a gente tem que prezar, mas ela não pode ser motivo da gente ficar escolhendo qual é o nosso grupinho preferido. Tá bem? Vamos ver aqui.
Era isto. Feito, minha gente. Temos mais perguntas? Se não, a gente encerra. Eu fico por aqui. Vamos fazer mais uma bicicleta aqui, porque senão, né? Vamos honrar os compromissos. Vamos que vamos. Em seguida, 8 horas, eu vou estar entrando Vou falar com o pessoal da paróquia, acho que Nossa Senhora do Brasil, o pessoal das Sementes do Verbo, às 8 horas. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, senão a gente já vai encerrando. Temos mais alguns minutinhos só pela frente. A ideia é a gente manter estas lives gravadas, né? Vão ficar, eu vou colocar no... sim, vai ser aqui, viu, Anne? Vai estar no meu perfil também, mas vai ficar no perfil da paróquia, pessoal do Sementes do Espírito, acho que é o nome. Tá? Em seguida, 8 horas da noite, daqui a pouquinho eu tô entrando. Tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Estou à disposição. Fala, Rodrigão. Grande Rodrigo. Rodrigo Londeiro, querido. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Abração na Luana, na Nanda, Santiago. Vocês estão nas nossas orações. Já estão no nosso coração e nas nossas orações também. Né? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente dar jeito na vida, né? Então, quem quiser continuar participando nos próximos dias, ó, dá uma procuradinha no Google. Esse livrinho aqui, ó, Catecismo Maior de São Pio X. A gente vai estar estudando ele capítulo por capítulo, tá? Vai ser bem útil. É um sumário bem conciso da doutrina cristã. Tá? Mas não é o catecismo oficial da igreja. Não, não é, mas é um bom catecismo. Tá? Depois a gente passa para o catecismo amarelo. Sem problema. Né? Começamos por aquilo que é pontual, depois a gente vai expandindo a conversa. Certo? Era isso? Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Se não quiser, cale-se agora. Né? E daqui a pouco a gente vai parar aqui. É isso, meus amigos. Obrigado a todos, viu, pela participação. Deus abençoe. Se Deus quiser, amanhã estou aqui de novo. Muito obrigado. Até!